Seja bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada. E esta é a terceira temporada, Sisu na Prática. Antes da gente começar, um lembrete rápido. O e-book do Sisu para 2026 continua disponível. É um guia prático para ajudar você a aplicar o método no cotidiano, nas decisões difíceis e nas fases em que a vida exige mais clareza emocional e constância. Se quiser receber esse material, me manda um direct com a palavra e-book Sisu, que eu te envio pessoalmente. Agora sim. Hoje a gente começa uma trilha muito importante dentro dessa temporada. Uma trilha que deixa o Sisu ainda mais aplicável na vida real. No capítulo 12 do meu livro, eu chamo isso de a escola da mente, porque existe uma coisa que muita gente esquece. Capacidade emocional também é construída, e isso muda muita coisa. Tem gente que acredita que força emocional é algo que a pessoa simplesmente tem, ou não tem, mas o Sisu finlandês mostra exatamente o contrário. A doutora Emilia Lahti, pesquisadora finlandesa e fundadora do Sisu Lab, explica o Sisu como uma capacidade interna que pode ser ampliada ao longo da vida. Ou seja, Sisu não é talento, é desenvolvimento, é um processo gradual. E isso é importante porque tira a ideia de que alguém nasce preparado para lidar com pressão, mudança, frustração ou decisões difíceis. A gente desenvolve essa capacidade vivendo, atravessando experiências e ampliando o repertório emocional. E aqui existe um ponto muito importante. O Sisu cresce quando a pessoa aprende a atravessar desafios sem abandonar a própria direção. Não significa endurecer. Também não significa deixar de sentir. Significa expandir capacidade. Capacidade de sustentar decisões importantes mesmo com desconforto. Capacidade de continuar lúcido em momentos difíceis. Capacidade de não se desmontar emocionalmente diante de pressão, medo ou crítica. E isso vai acontecendo aos poucos, na repetição, na forma como a pessoa se conduz diante das pequenas dificuldades do cotidiano. Porque toda vez que você atravessa algo que antes evitaria, a sua mente aprende. Eu consigo lidar com isso. E essa experiência amplia repertório emocional, aumenta a tolerância, fortalece maturidade, cria mais estabilidade interna. É assim que o Sisu se desenvolve, não em grandes discursos motivacionais, mas na prática consistente de quem continua se fortalecendo ao longo da vida. E talvez seja aqui que muita gente se julgue de forma injusta. A pessoa diz: eu queria ser mais firme, queria parar de me perder emocionalmente, queria sustentar melhor minhas decisões, queria lidar melhor com pressão. Mas está exigindo de si uma capacidade emocional que nunca desenvolveu de forma consistente. E então vem o julgamento. Eu não consigo, eu não tenho equilíbrio, talvez eu não seja disciplinado. Só que, na maioria das vezes, não é falta de capacidade, é falta de desenvolvimento emocional. E aqui entra uma ideia central desse episódio. A gente não fortalece a mente para nunca sofrer. A gente fortalece a mente para não se perder toda vez que a vida aperta. Porque dias difíceis vão existir, mudanças inesperadas vão existir, críticas vão existir, frustrações vão existir, conversas difíceis vão existir. A pergunta é: o que acontece dentro de você quando isso chega? E aqui começam os sinais do cotidiano. Você pega o celular para responder algo rápido e perde 40 minutos rolando tela. Senta para resolver uma tarefa importante e a mente foge para vários lugares ao mesmo tempo. Recebe uma crítica e passa horas revivendo aquilo internamente.
Percebe que precisa resolver uma situação, mas adia porque emocionalmente já está cansado. Isso não significa fraqueza, mostra apenas que a mente perdeu capacidade de sustentação. E capacidade emocional precisa de treino. Por isso, hoje eu quero te propor uma prática objetiva. Eu chamo de treinar o difícil para viver o fácil. Esse treino tem duas partes. A primeira é expansão gradual do SISU. A segunda é desconforto administrável. Primeiro, expansão gradual do SISU. A proposta aqui não é buscar sofrimento, é ampliar capacidade emocional de forma consciente. Essa semana, escolha desconfortos administráveis para atravessar sem fugir imediatamente deles. Pode ser resolver uma pendência, retomar uma conversa importante, organizar uma área da vida que vem gerando desgaste, encerrar uma decisão adiada ou sustentar uma situação desconfortável sem buscar distração automática o tempo inteiro. O objetivo não é provar força, é ampliar repertório emocional. Porque quem amplia repertório emocional aumenta a capacidade de sustentação diante da vida. E aqui está uma diferença importante. O SISU não elimina os desafios, ele expande a forma como você consegue atravessá-los. E aos poucos, a mente começa a perceber: eu consigo lidar com situações que antes me desmontavam. Segundo, desconforto administrável. Escolha algo pequeno que normalmente você evitaria, mas que deixaria sua vida mais leve depois de resolvido. Pode ser fazer uma ligação importante, organizar as finanças por alguns minutos, marcar um exame, dormir mais cedo durante a semana, retomar uma conversa necessária ou encerrar uma decisão que já está desgastando energia há tempo demais. Porque quem foge de todo desconforto pequeno acaba ficando vulnerável diante de qualquer pressão maior. E aqui vai uma frase importante. O SISU cresce quando a gente aprende a permanecer presente diante do desconforto, sem fugir dele imediatamente. É assim que a força emocional se constrói, na repetição, na prática, na forma como a gente escolhe atravessar a vida. Para fechar, eu quero te deixar 3 perguntas para responder no final do dia. Onde eu exercitei meu SISU hoje? Qual desconforto eu consegui atravessar sem fugir? E o que isso revelou sobre a minha capacidade emocional? Isso também é escola da mente. E agora eu quero te deixar 2 perguntas. Você está esperando ter força ou está desenvolvendo força? E qual desconforto administrável pode ampliar seu SISU essa semana? Antes de encerrar, eu quero te lembrar. Esse podcast é baseado no meu livro, É Possível Ir Além. E ao longo dessa temporada, eu estou trazendo aqui o SISU na prática, para a vida real, para 2026, para quem quer direção, clareza emocional e mais capacidade para sustentar escolhas difíceis sem perder essência. E por isso, eu preparei também um e-book como um presente, um material prático baseado no método, para ajudar você a aplicar isso no seu ritmo e na sua realidade. Se quiser receber, me manda um direct com a palavra e-book SISU, que eu te envio pessoalmente. E se esse episódio fez sentido para você, faz uma coisa prática. Me manda a palavra treino e me conta qual desconforto administrável você escolheu atravessar essa semana. Uma frase já basta. Porque mente forte não nasce pronta. Ela é construída na maneira como a gente escolhe atravessar a vida. Até o próximo episódio.